Olha, eu trouxe algumas novidades para você, Geraldo. Uma delas é a certidão de óbito de Elisa Samúdio, praticamente a única certidão de óbito no Brasil. Mas espera só um pouquinho só, Lordelo. Só um instante só, por favor. Você me conheceu, eu era repórter policial, lembra disso? Sim, lá em Limeira. Lá em Limeira. Nas minhas mãos, aqui. Corta pra cá, por favor. Corta aqui pra mim, por favor. Nas minhas mãos aqui. Pode abrir minha câmera. Lordelo, todos nós sabemos que uma certidão de óbito só existe em primeiro lugar quando se tem o quê? Cadáver. O cadáver, um corpo. Sim. Como uma certidão... Isso aqui é original? Original expedido, foi mandado expedir por uma juíza de direito, tendo em vista o que o doutor Edson Moreira vai explicar, como ele conseguiu convencer uma justiça a expedir uma certidão de óbito sem cadáver. Isso então, é inédito. uma certidão de óbito só existe se tem o quê? Cadáver. Uma certidão de óbito só existe. Só que essa semana no seu podcast todo mundo falou que o delegado e você apontaram que a localização do possível onde pode estar o cadáver da Elisa Samúdio. É isso? Ah, não tenha dúvida. A gente lá no YouTube, na cena do crime, se o seu diretor puder colocar a primeira foto, que é o local da Casa do Bola. Nessas bolinhas vermelhas tem uma cruz. Essa cruz é o local exato aonde Elisa Samúdio foi morta. Novidade no seu programa, que eu acredito que o Brasil não saiba, o doutor Edson vai poder esclarecer. Na Casa do Bola, um ex-policial civil que é muito conhecido como executor, Bruninho, com 5 meses de idade, estava dentro daquela sala quando a mãe foi morta mediante esganadura. É o que você não tem dúvidas disso? Não tenho nem dúvida nenhuma. E outro detalhe. Vocês estão entendendo? O caso Elisa Samúdio pode ter novos desdobramentos? Não tenha dúvida. Porque pelo que o Lordelo e o Dr. Edson, que eu vou chamar daqui a 2 minutos, porque falaram de tudo a respeito do cadáver dela, que foi entregue aos Rottweilers. Aos Rottweilers. Mentira. Tá. Por que mentira? Mentira, o doutor Edson provou. Foi feito perícia na casa, não se encontrou mas uma gota. E aqueles fragmentos, o Lordelo? Deixa no ar porque é legal, por favor, que vai dar discussão aqui. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não vou concordar, não. E aqueles fragmentos que falaram, então, que tinha sido encontrado? Nada foi encontrado de sangue. O único fragmento que poderia ter sido encontrado, e não foi porque a morte foi por esganadura e não foi cortado o corpo e entregue aos cães Rottweilers. Segunda hipótese que foi lançada, o corpo foi cortado e lançado num rio ou no mar. Mentira! Dr. Edson Moreira, segunda foto. Ia pedir para o seu diretor, Robson, a segunda foto que nós preparamos. Vamos lá, Dr. Edson. Daqui a pouco o Moreira da Silva vai entrar. Que foto é essa, Lordelo? Olha essa foto. Novamente eu aponto a Casa do Bola e você está vendo uma linha em azul escuro e azul mais claro. Tem. A direita o azul escuro, a esquerda o claro. Nessa linha azul clara da Casa do Bola, em 6 minutos, o Dr. Edson teve a informação, foi lá com retroescavadeira e escavou uma área muito grande que era uma possibilidade de se encontrar o corpo de Elisa, mas não encontrou. Então, e agora vem o Dr. Edson, depois de 14 anos, 15 anos, falar que o corpo pode estar nessa região? Olha, e a possibilidade de ter sido jogado num rio, e amarrado e colocado pedras e afundado o cadáver? Olha, o Bola mata Elisa Samúdio esganada, o Bruninho viu, apesar de ter 5 meses, o Macarrão viu e o primo do Bruno. E eu vou te falar uma coisa que eu vou esperar o Dr. Edson para contar. O Bruninho ia ser morto no mesmo dia naquela casa e eu fiquei sabendo agora no camarim com o Dr. Edson. O porquê que o filho não foi morto dentro da casa. Eu não vou falar, porque o Dr. Edson me deu esse exclusivo agora, eu quero que ele fale. Porque foi levado a Elisa Samúdio e o Bruninho. E a Elisa foi iludida porque ela ia ganhar um apartamento. Ela ia ficar um dia na Casa do Bola e depois iria pôr um apartamento. Tudo mentira. Lordelo, por que a trama... Ok, queriam matar a Elisa, a gente já sabe. Mas por que o filho junto? O filho não era uma testemunha, era um bebê, não ia lembrar de nada. Peraí. Quando ela estava grávida, Bruno atraiu Elisa para o Rio de Janeiro e tentou a prática de aborto.
Tem boletim de ocorrência e tem um vídeo da Elisa falando que sofreu tentativa de aborto. Eu dei pro seu diretor. Já tá aí no ponto aí já? Por favor, Robson. 5 horas agora, 11 minutos. Essa entrevista que o Lordello deu essa semana no podcast deu uma reviravolta. Geraldo, ele não queria o filho, Geraldo. Entenda isso. O Bruno não queria esse filho. Ele tentou o aborto, não conseguiu. Ela foge para São Paulo, ela deu uma entrevista exclusiva para Sônia Abrão, dizendo que tinha medo de morrer, mas depois ele atrai ela para o Rio e leva para Minas Gerais. Deixa eu ver agora. Tá no ponto a entrevista da Sônia? Muito bem, 5 horas, 11 minutos, estamos aqui ao vivo. Rodou. Falei, se você tentar me matar ou me me jogar no meio do mato, minhas amigas vão vir atrás de você, porque eu já comuniquei todo mundo que eu tô com você, vai ser pior pra você. Então tá, você quer que eu tire o filho? Eu tiro. Uhum. A gente vai numa clínica, eu tiro, tentando ganhar tempo até pra saber que decisão que eu ia tomar. Aí ele pegou e ficou andando por umas ruas na Rio Centro, cheio de mato. Foi quando estourou o pneu do carro dele que ele ficou mais nervoso ainda. Uhum. Aí a gente foi pra casa dele, entramos pela garagem, ele subiu, pegou mais de 10 comprimidos, fez eu tomar e desceu com um vidro de álcool também e uma toalha para eu me limpar, para tirar digitais. Aí eu subi, aí o remédio começou a me dar sono e acabei dormindo. Aí no outro dia, 2 horas da tarde, ele já não estava mais lá, tanto que ele tá falando para todo mundo que eu mandei e-mail falando que ele faltou o treino. Agora, ela foi irritacional. A Sônia sempre teve audiência, que ela é dona das tardes do Brasil, é a Sônia Abrão. Essa mulher gritando e falando isso e colocando que ele já estava estourado como jogador, como goleiro. Tudo isso não poderia ter sido evitado. Essa mulher não foi ouvida. A mulher foi redacional, falou, estão tentando me matar. Hoje, vocês veem, qualquer coisa que vai para a internet, a polícia age rapidamente. O que aconteceu, Lordello? Geraldo, os amigos de infância acompanharam o Bruno quando ele ficou rico e ele tentou resolver os problemas com os amigos que eram pessoas voltadas ao crime. Como é que um criminoso resolve um problema, Geraldo? Como? Matando, desaparecendo, com tudo desaparecendo. Nós acabamos de provar. Bruno não queria o filho, tentaram um aborto e não conseguiu. Ela em São Paulo, de medo, deu entrevista para Sônia Abrão, mas passado 4 meses da gravidez, ele consegue o telefone e convence ele. Olha, eu gosto de você, vem para o Rio de Janeiro, eu vou te pagar, eu vou te dar um apartamento e nós vamos ficar juntos. E ela acreditou, Geraldo. Só que o que eu quero trazer para você, repetir no seu programa, e o Dr. Edson me falou agora no camarim, eu vou dizer, ele vai confirmar, que quando ela vai em Vespasiano, na casa do Bola, era para morrer ela e o Bruninho. Por que o Bola não matou o Bruninho? E sabendo de todas essas ameaças, ela volta. Geraldo Luiz, por que vocês estão de novo tocando o dedo nessa ferida? Porque essa semana, no canal dele, disse da possibilidade do delegado saber aonde está o corpo de Elisa Samúdio. Que a pergunta é hoje. Essa mãe, né, Drica? Essa avó está morta até hoje porque não enterrou a filha. Mas não tenha dúvida. Você entendeu? Não enterrou. Eu estive com a dona Sônia lá. Ela falou, eu morro, eu só vou ter a minha tranquilidade, a minha paz. O dia que falar, sua filha tá aqui, só tem fragmentos, mas foi aqui. Esse fragmento, esse pedaço de osso é da sua filha. Ela só tem esse papel, Geraldo. Da Elisa Samúdio só tem essa certidão de óbito que está nas suas mãos. Ela não. Mas o delegado, ele fala que o corpo dela está naquela área? O delegado sabe aonde está. Então, mas sabe por que não fazer uma... Por que o delegado não localizou? O doutor Edson vai explicar. Eu vou te dar um exemplo interessante do outro caso que eu acompanhei, Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, ele matou... Não fala... Você vai falar isso? Vou falar. Só uma coisa. Você falou pra mim isso no camarim. Vou falar. Se você... A gente vai junto pra lá. Que se você vai falar isso é uma afirmação, até a Secretaria de Segurança vai falar por guia. Pera um pouquinho, você tem prova do que você falou no Geraldo? Tenho prova. Maníaco do Parque, vocês lembram? Francisco de Assis Pereira, aquele fotógrafo maníaco que levava as meninas até lá com promessa de fotografias e lá a estuprava, esquartejava e matava as meninas, né? Pois não. O que aconteceu? A polícia, quando desvenda o crime, vai
no Parque do Estado, que tem 500 hectares, é uma área muito grande, e ele vai apontando os corpos. A polícia localizou 7 corpos. Só que tem mais 4 mulheres, meninas de 20 e 22 anos, desaparecidas até hoje. O próprio delegado do caso tem certeza que está lá no Parque do Estado. Mas o Parque do Estado tem 500 hectares. A polícia revirou, escavou, ele apontou, não, eu acho que está aqui, mas ele se perdeu. Então ele conseguiu localizar 7 corpos, o delegado do DHPP consegue localizar mais 4 mulheres, que ele também matou, continuam como desaparecidas. Então, quer dizer, para você tem 4 corpos ainda no Parque do Estado. E ele, na minha opinião, como delegado experiente que eu fui, conversando com o Dr. Edson Moreira, que se tornou meu amigo, com a própria dona Sônia, eu mostrei o local de residência do Bola, aonde você tem uma área de mata. O Bola, ele ia pegar um corpo e ia levar para onde, Geraldo? 300, 400 quilômetros? Com risco de ser parado pela polícia? Divide no iPad, por favor, gente. Vamos lá, deixa eu o Lordelo aí, isso. Agora são 5 horas e 17 minutos, então nós vamos chamar agora aqui no palco o Dr. Edson Moreira da Silva, delegado de polícia que trabalhou no caso, que falou que sabe onde está o corpo. Se eu estiver falando errado, a informação que chegou para mim é que ele sabe aonde está o corpo da Elisa, pelo menos a área, tá? Dr. Edson, pode entrar aqui, por favor, no nosso palco. Palmas aí ao delegado Dr. Edson. Seja bem-vindo. Prazer, Geraldo. Prazer a todos aí. Vamos lá. Boa tarde. Dr. Edson, direto ao ponto, eu vou lhe perguntar. Aqui para mim, por favor. O que o senhor quis dizer nesse podcast, dessa entrevista, sobre a localização do corpo, do cadáver da Elisa Samúdio? O senhor sabe, o senhor pode comprovar e nos dizer aonde está ou onde estaria o corpo da Elisa? Bom, Geraldo, gostaria muito de fazer isso. Com provas, mostrando os restos mortais da Elisa, que o corpo já não tem mais. Esse local onde o Lordeiro está falando aqui agora, que fica próximo da Casa do Bola, nós fizemos escavações lá em 2012. Procuramos, porque o Jorge, que era o falecido Jorge, que também foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Sobrinho do Bruno. O sobrinho do Bruno, que foi assassinado depois. Foi assassinado depois. Não, tem 2. Foram 2 mortes. O primo e esse também, o Jorge também é Sérgio primo. Rosa Queima e Jorge de arquivo. O Sérgio, sim. O Jorge Rosa, não sei. Que foi no Rio de Janeiro. E ele era viciado em droga. Ele levou a gente lá nesse local que o Lordeiro falou. Rebuscamos uma parte. Ainda tem uma grande parte lá ainda. Mas a minha concepção, nós já procuramos na Lagoa Suja, que era em Ribeirão das Neves, próximo de onde a criança foi resgatada. Já reviramos o sítio onde o Bola fazia o treinamento com a turma policial, que levava o policial para treinar lá. Foi feita uma busca. Inclusive tem 2 vítimas que foram assassinadas nesse sítio. E achamos as fotos das vítimas, que estão desaparecidas até hoje também, na Casa do Bola. E fizemos busca na Lagoa do Nado. E mais outros lugares. Agora, tem o resto da mata que o Lordeiro falou, mas a minha intuição... Atenção, fecha nele agora que o que ele vai falar é importante. Tá? Eu peço até, por favor, que as bailarinas possam se reposicionar aqui. Por favor, exatamente. A pergunta é, Dr. Edson, onde pode estar o corpo de Elisa Samúdio 14, 15 anos depois? Entre as cidades de Fulilândia e Capim Branco, que fica aproximadamente 30 quilômetros da Casa do Bola. Por que isso? Por que eu falo isso? Porque no dia do assassinato de Elisa Samúdio, após o assassinato e após os 2 saírem correndo da casa dele, que ele falou que estava atirando as vítimas aos cachorros,
para serem devoradas, os dois correram pro sítio levando a criança, a mala e tudo que os pertences da Elisa. E, ato contínuo, o Bola pegou a Elisa, que estava dentro de um saco, deve ter colocado no porta-malas do veículo, foi até a delegacia e encontrou com um policial, na época, que estava na ativa, era inspetor dessa delegacia do 22 Distrito, bairro Floramar. O senhor fala que é essa área que pode estar o corpo dela. O senhor acredita que 15 anos depois, se fosse feita uma força-tarefa nesse local, novas escavações, que eu falo, 15 anos, o apodrecimento do corpo, qualquer Lord dela sabe disso, a putrificação de alguém que vai para uma cova 2 anos depois, 3 anos depois, numa mata, imagina chuva, lama. Essa é a dificuldade, Geraldo. Essa é a dificuldade. E fazer o que então, doutor Edson e Lordelo? Bom, dependendo das condições em que ela foi enterrada, a gente pode achar algum fragmento de corpo ainda, dependendo, porque numa determinada diligência minha, achamos 6 anos depois, 8 anos depois, a vítima totalmente intacta, por causa do terreno, da umidade. Mas 15 anos é muito. Lordelo, você tem algumas perguntas a fazer, eu, doutor Edson? Com absoluta certeza. Doutor Edson Moreira. Bruninho, 2 perguntas. Bruninho assistiu à morte da mãe? E se ele estava lá, o Bruninho ia ser morto e por que não foi morto pelo Bola? Bom, o Bruninho não foi morto pelo Bola pela seguinte circunstância. Faltou dinheiro. Isso aqui é novidade, viu, Como assim faltou dinheiro, Isso doutor? aqui é novidade. Como assim faltou dinheiro? Olha, a gente não traz aqui só porque... tá faltando assunto, Geraldo. Eu sou um profissional chato. Eu cobro de mim, do meu diretor, eu sempre vou cobrar. Limeira que o diga. Pois é. Sabe senhor, disso aí? O senhor me conhece. Lógico. E quando se fala de assuntos policiais, a coisa é muito séria, que envolve dor, família. Qual a novidade, Geraldo? Estão remexendo nesse caso por quê? Repito, você que está chegando agora, eles deram uma entrevista no podcast e aí bombou dizendo da possibilidade da localização de onde estaria o corpo da Elisa, tá, Samúdio? Isso que interessa, para tirar a dor dessa mãe eternamente, tá? Essa mãe vó, eu digo, né? Pois não, vamos lá, continuando. Qual a pergunta que você... Que tinha falado a respeito do que tinha acabado o dinheiro. Ah, certo. Quando o Macarrão, o Sérgio e o Jorge falam da execução da criança, o Bola falou assim, ó, é mais tanto, porque isso não estava no nosso trato. Nós tratamos... Mas o senhor colheu esse depoimento? Você falou, ó, para matar a criança é um X a mais? Com o Sérgio, sim. Colhi o depoimento, tá lá. O Sérgio. Vamos lá, só para o público esclarecer. A Elisa foi lá para ser morta, ela não sabia. Só que na hora, o pessoal tinha pedido para ele, olha, mata também a criança. Isso que o doutor Edson me contou. Aí, um profissional de homicídio falou, pera um pouquinho, eu quero mais dinheiro. E eles não tinham dinheiro. Ele falou, eu não mato então sem dinheiro. E aí, doutor Edson, mataram a Elisa mediante esganadura e o que fizeram com o Bruninho e se ele ia ser morto de outra maneira? Já que o Bola não o executou, voltaram com a criança rapidamente para casa pro sítio e entregaram para a ex-esposa que é a Dayana, ex-esposa do Bruno. E aonde ela Bruno levou a passou criança? para ela. E aonde a Dayane levou a criança? Bom, ficou com ela cuidando da criança. Até que começou a investigação. Na hora que começou a investigação, ela escondeu a criança. Escondeu aonde, doutor? Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Era uma favela? Exatamente. A criança ia ser morta ou não, doutor Edson? Possivelmente. O senhor salvou essa criança? Salvamos. Todos nós, a equipe toda. Bem, qual é o vídeo, Robson, por favor, pode falar aqui? Agora, então, para o senhor, o corpo da Elisa está nessa área aí, enche a tela. O senhor não tem dúvida que pode estar nessa área? Pode estar nessa área e nessa área que eu falei agora, mais para frente, que é a cerca de 30 entre a cidade de Funilândia e Capim Branco. Funilândia E Capim Branco. E Capim Branco. Possivelmente pode estar por lá. Acharia esse corpo, sim, eu acharia. Se na época
o promotor tivesse me dado a investigação complementar do caso. Não, mas resolveu passar para outro, erradamente. Sem problema. Mas se eu tivesse feito as investigações suplementares sobre esse caso e investigado, eu chegaria lá. Geraldo, o que eu falei, e eu quero deixar claro para o público, que o corpo de Elisa está nesse raio que nós estamos mostrando. Está nesse raio. O doutor Edson, que participou brilhantemente do caso, que salvou o Bruninho, na minha opinião, ele mesmo comenta, provavelmente ele tem um lugar de desova de corpo, e se ele entregasse o corpo, porque ele pode entregar, porque ele já cumpriu a pena, mas se tiver outros corpos ali, eles seriam incriminados em outros homicídios. Faz sentido. E aí haveria ele responderia por outros processos. Crimes e outros assassinatos. Faz aquela pergunta que você falou que você queria fazer. Você falou, posso fazer uma pergunta muito particular? Se você quiser fazer para finalizar, Lordelo. Olha, tem uma pergunta muito importante que ficou entalada aqui. Na época eu era comentarista da Sônia e a gente discutia muito isso. O Macarrão é uma figura central desse caso, todo mundo sabe. Sem o Macarrão, Elisa não seria morta. Agora, o boato forte na época, Dr. Edson, é que o Macarrão era apaixonado pelo goleiro Bruno e talvez teriam tido alguma coisa na área emocional e sexual, por causa também de uma tatuagem que o Macarrão fez para homenagear o Bruno. Doutor Edson, isso é verdade ou não? Existia um amor, uma afetividade entre Macarrão e o goleiro Bruno? O advogado de defesa, um dos advogados de defesa do Bruno, alegou isso, que tinha um verso de um pagode nas costas dele, do fundo de quintal, da amizade sincera e tudo mais. Houve comentários, sim, que o Macarrão e o Bruno poderiam ter um caso, mas cito o seguinte, o Macarrão é amaziado e, na época, a esposa dele, que morava com ele no Rio de Janeiro, estava grávida. E tiveram. Mas o senhor acha que é possível ele ter um caso extraconjugal com o Bruno? Comentários teve. Tudo é possível nessa vida, Lorena, você sabe disso? Tudo é possível. Aqui, agora, minha câmera, a certidão de óbito, que nós nunca vimos isso na história policial, a certidão de óbito de um corpo que não foi encontrado. A pessoa não foi encontrada, mas aqui está a certidão de óbito. Agora, eu não sei se a dona Sônia está me assistindo, mas eu só sei uma coisa, Lordelo. Tinha que ter uma autoridade para lá de competente, aí no Rio de Janeiro, não para abrir o caso, mas falar, ó, então tá bom, vamos ouvir um experiente delegado aí e vamos fazer então as buscas, vamos retomar, vamos fazer novas escavações. Dona Sônia merece. Essa certidão de óbito está provado que ela foi assassinada com vários laudos, vários indícios e vestígios, que isso é uma prova técnica. É uma prova cabal. Mas como é que o senhor conseguiu, doutor Edson? Como é que o senhor conseguiu se não tem corpo, doutor Edson? A juíza, vendo todos os subsídios apresentados nos laudos, na investigação, concluiu que ela estava assassinada e mandou que o cartório de Vespasiano, onde ela foi assassinada, expedisse a certidão de óbito. A pergunta final é essa. Tá bom, Geraldo. O Lordelo falou, o delegado da época falou, tá. E aí, nesse país onde tudo se fala, onde só tem aqui é um Brasil que tem pena de morte, que aqui a pena de morte é autorizada pro ladrão matar. Vocês viram o caso desse ciclista, desse coitado que foi morto aqui em São Paulo sem reagir com o celular. O celular hoje vale a sua vida. Quanto mais caro o celular que por merecimento você tem, mais ainda vai chamar atenção para você perder a vida aqui em São Paulo, porque tá assim, Geraldo, sabe? tem um detalhe importante. Então, quem é no Rio de Janeiro que pode tomar frente e fazer as buscas... Minas Gerais. Deixa eu só falar uma coisa importante. Em Minas Gerais, perdão. Deixa eu falar uma coisa importante. A gente fala, tem um peso muito grande na mídia. Vou dar um exemplo para você. Priscila Belfort, ninguém sabe onde ela está. Não tem nem pista, nada, zero. E ela sumiu, desapareceu. Não tem certidão de óbito. Mas Elisa Samúdio, de acordo com a minha experiência, somados com o trabalho desse homem de campo, está o corpo nessas duas localidades que nós apontamos para o público. Diferentemente de Elisa Samúdio, as 4 moças desaparecidas do Parque do Povo estão lá.
estão lá, mas não foi encontrado. São Mas aí 550 hectares. hoje é outra delegacia, o pessoal teria que realmente entender isso e falar, olha, vamos lá, deixa eu ouvir o velho, o veterano, e vamos fazer novas buscas lá em Minas Gerais, aí que algum promotor de justiça, né, pudesse fazer, porque senão vai ficar só no blá blá blá, e 30 anos vão se passar e nunca a dona Sônia vai ter paz, e esse menino vai se tornar homem e não vai saber onde está o corpo da mãe, né?